Meus queridos irmãos, na noite de ontem a gente ministrou, na live passada, no vídeo passado, nós começamos a nossa série de ministrações. Se minha mente muda, o meu futuro muda. Se minha mente não muda, o meu passado volta. E eu comecei ontem ministrando sobre esse assunto, um assunto muito importante, e começamos a ministrar ontem, e eu mostrei a vocês a primeira razão, a primeira causa que levou Israel a viver o desastre daquela viagem do Êxodo. Nós vimos aqui, a primeira razão foi a falta de mudança de mentalidade. Eles mantiveram a mentalidade de escravo. Eles não aprenderam as lições do deserto, não aprenderam as instruções e não aprenderam com as experiências novas que Deus estava dando para eles. Continuaram vivendo com a mentalidade de escravos do Egito. O Egito não havia saído de dentro deles, a ponto deles desejarem, no capítulo 14, versículo 4, levantar uma nova liderança no lugar de Moisés e voltar para o Egito. Que coisa triste. Recomeçando aqui, numa sequência, eu quero mostrar para vocês a segunda razão que levou ao desastre dessa viagem. Vejam, a segunda razão que levou ao desastre dessa viagem fica nítido para nós aqui no capítulo 13. Esse povo que chega aqui no capítulo 13 e é enviado para poder observar a terra, quando a gente olha apressadamente essa história, fica parecendo que partiu de Deus, diretamente de Deus, o propósito daquela viagem dos 12 espias. E a gente está olhando aqui o protótipo do Mossad, do Serviço Secreto Israelense. Vejam, quando a gente pega outras passagens e a gente começa a comparar, fica nítido que não era o propósito original de Deus isso. Deus consentiu com a vontade do povo de fazer isso. Eles queriam e Deus permitiu. Na verdade, o propósito de Deus era que o povo confiasse nele a ponto de entrar na estratégia de Deus na terra da promessa e conquistá-la. Quer dizer, o povo, se você olhar do ponto de vista humano, ele está certo. Pensa bem, eu estou entrando num lugar novo agora, eu vou ter que lutar, eu tenho que pelo menos saber como é que é, um dia cada coisa, eu tenho que me resguardar. Mas Deus estava na frente, Deus estava liderando, Deus estava dirigindo. O que Deus esperava do seu povo? Confiança. Calma aí, eu não sei o que está me esperando lá, mas Deus está na frente. Eu não sei como é que vai ser, mas é Deus que está falando. Eu não sei por onde eu entro ou saio direito, mas se Deus está dirigindo, tudo vai dar certo. Afinal de contas, um dos títulos de Deus é o Senhor dos Exércitos. Mas em vez de estabelecer nos seus corações esse nível de confiança com Deus, o povo disse, não, nós queremos mandar os espias, não vamos mandar os espias, Deus consentiu com isso. É a hora que a gente vai entender que muitas vezes o que você está chamando de cautela, Deus está chamando de incredulidade. Os espias vão lá, vocês conhecem a passagem, eu li com vocês aqui ontem, números 13 e 14. O que vai acontecer? Pensem comigo, Deus já sabia o resultado desse relatório, Deus sabia que ia terminar em desastre, mas eles quiseram ir, e o povo foi, mandou os espias. Irmãos, quando eles voltam, Deus abençoe pastor conferencista Davi Siqueira, meu amigo da minha igreja, um grande mestre. Deus abençoe, meu amigo. O que vai acontecer? Deus sabia o resultado daquele relatório, que aquele relatório terminaria em desastre daquela geração. O que vai acontecer? Eles voltam, trazem o fruto da terra, ó, a terra é boa, etc. E aí fica nítido a mentalidade deles que não havia mudado de escravos. E aí eles vão murmurar, eles vão levantar uma rebelião contra a liderança de Moisés e Arão, vejam, e querem voltar para o Egito. E aqui nós vamos aprender a segunda razão que levou ao desastre dessa viagem. Sabe qual? Você precisa estar preparado, porque tem pessoas perto de você que vão ver a mão de Deus estendida
vão experimentar profecias, milagres, respostas, curas, mas não vão mudar. Você precisa estar preparado para lidar com pessoas perto de você que não vão mudar. Tem gente me vendo aqui agora, me ouvindo, que você passou por situações na sua família que alguém que você orava muito para Deus salvar, nitidamente você viu que coisas, aquele aperto, aquele acidente, aquela situação, você viu nitidamente Deus agindo para poder trazer fé e para poder salvar. Quem sabe viveu uma grande experiência e naquele momento um grande impacto, mas depois voltou à mesma rotina de sempre de pecado. Não mudou. Você precisa estar preparado com pessoas que vão ouvir louvor, de memória vários hinos, criticam até a pregação, sabe se a pregação é boa ou é ruim. Pessoas que até conhecem muitos textos bíblicos de memória, é capaz de pregar para você e pregar bem. É capaz de falar com clareza vários assuntos teológicos, mas não mudou até hoje. Continua carnal, continua mundano, continua estupim curto, brigão, malicioso, vingativo, mentiroso, continua adúltero. Pessoas que experimentaram até a ação de Deus sobrenatural em áreas da sua vida, em momentos decisivos, mas infelizmente não vão mudar. Essa geração aqui andou com Deus 1 ano de deserto, irmãos. 1 ano de deserto. Essa geração aqui viu as 10 pragas do Egito. Essa geração aqui viu coisas que nós nunca vimos na vida. Queridos, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles viram o Nilo virar sangue. Eles viram os primogênitos do Egito morrerem todos. E Deus poupá-los. E os mais velhos, os primogênitos da sua casa. Eles viram a coluna de fogo de noite virar um paredão e impedir o exército do faraó de atingi-los. Mas não creram. Mas não mudaram. Não foram transformados. Sinais não mudam pessoas. Milagres não mudam pessoas. Podem até ser, e muitas vezes são, provocadores de oportunidades para encontro com Deus e para mudanças. Mas sozinho não fazem esse trabalho. Milagres, sinais, prodígios, dons podem ser provocadores, e são provocadores de oportunidades, mas não transformam pessoas por si só. Tanto isso é verdade que Jesus disse naquele dia: me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas. Pessoas dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha. Sabe o que é maravilha? É água virar sangue do Nilo. Maravilha é jogar a vara no chão e virar serpente. É orar e Deus mandar fogo do céu. Maravilhas. Coisas sobrenaturais. Em teu nome fizemos maravilhas. E ele diz, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então vejam, sinais não são a garantia de salvação, dons não são a garantia de salvação. A salvação e a transformação vem mediante o ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer esse trabalho. E o Espírito Santo vai agir justamente para poder fazer com que a palavra pregada, a palavra ensinada, a oportunidade de salvação que apareceu se concretize em conversão e transformação. Você não pode cair no erro. Não pode cair no erro. A gente tem que tomar cuidado de acreditar em profecia, acreditar que Deus fala, acreditar que Deus realmente opera, mas não mudar. Pessoas que estão a vida toda na beira da porta, colado na porta da salvação, mas nunca entraram. Até ajudaram alguns a entrar, mas nunca entraram. Nunca entraram pela porta da salvação.
Aquela geração viu tudo que Deus fez, mas não mudou. E aqui nós vamos aprender uma terceira lição muito importante sobre isso. A terceira lição que você precisa aprender, importante, sobre o fracasso dessa viagem. Qual lição? Josué e Calebe. Vou repetir, Josué e Calebe. Sobrou dois, Josué e Calebe. Os dois decidiram e permaneceram firmes, a ponto de no versículo 30 do capítulo 13, enquanto os outros espias estão murmurando, estão derretendo o coração do povo, estão dizendo, acabou, vamos voltar para o Egito, eles estão dizendo, subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eles estão dizendo, o Senhor vai se agradar de nós, nós vamos conquistar, vai dar certo. Os dois permaneceram firmes. Vejam, estamos olhando para uma multidão enorme, milhares de pessoas, milhões. Dois homens ficaram ao lado de Josué e Calebe, dois homens no meio de toda aquela multidão das 12 tribos de Israel, apenas dois homens. E qual é a lição que eles vão nos ensinar? Você não pode permitir que as pessoas que não mudaram, mudem você. Eu vou repetir, você não pode permitir que as pessoas que não mudaram, mudem você. Você não pode cair. Você não pode mudar para pior. Você não pode deixar de acreditar porque alguém lhe decepcionou, porque alguém deu mau testemunho. Você não pode deixar de viver o evangelho na sua autenticidade porque você viu algo que você não concorda, praticado por alguém que você não esperava. Ele está dizendo para nós é que claramente com a história do Êxodo, Josué e Calebe ficaram firmes. E eu pergunto a vocês, de toda aquela multidão toda, quais foram os únicos que entraram na terra da promessa? Josué e Calebe. Irmão, dois homens no meio daquela multidão para nos ensinar que você sozinho, junto com Deus, cercado, ainda é maioria. Você e Deus sozinho, cercado, ainda é maioria. Aleluia. Você não pode mudar para pior. Você não pode deixar que o veneno da decepção entre no seu coração. Por exemplo, quem sabe tem gente me vendo agora aqui que não quer mais saber de igreja. Não vou congregar em lugar nenhum. É muita falsidade, é muito isso e aquilo. Irmão, esse é o discurso que o diabo quer ouvir. Esse é o discurso favorito do inimigo. Olha o que eu vou lhe dizer. Tudo que o diabo precisa para destruir alguém, sabe o que é? Ele só precisa de uma pessoa com razão. O diabo só precisa de uma pessoa com razão para entrar e destruir. Você tem que escolher essa noite o que você quer. Você quer a razão ou você quer a vitória? Você quer a razão ou quer o sendo da vontade de Deus? Tem hora que Deus não vai te dar as duas coisas. Tem hora que Deus não vai te dar a razão e a vitória. Irmão, tem gente que abraçou a razão. O certo é o certo. Isso não sei o quê. Irmão, e abandonou a vontade de Deus. Deixou de seguir o que Deus queria. Se tornou orgulhoso. Se tornou duro. Se tornou de semblante rígido. Perdeu o caminho e a bênção por causa de outras pessoas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem bons costumes. Eu lhe pergunto, quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você permite que entrem na sua casa? Que grupos de WhatsApp você está participando? Você está tendo aliança, participando de grupos, participando de relacionamento com gente que não teme a Deus? Com gente que fala o que é pecado? Com gente que blasfema, que xinga? Você não xinga e está andando com quem xinga? Você não mente, mas está andando com quem mente? Está deixando gente entrar na tua vida que não tem vida com Deus? Gente que não merece confiança? Gente que você precisa evangelizar ele, mas ele está ganhando você? Não, querido. Negativo. Você precisa fazer hoje uma limpa nos seus relacionamentos. E tem gente me vendo aí agora que tem esposa que já te falou, sai fora de fulano. Fulano não é para dar contigo, fulano não é teu amigo. Mas você não ouviu e você quebrou a cara. Escuta a voz de Deus essa noite para você. Você não pode permitir que pessoas que agiram errado comecem
a derrotar a sua vida e tirar você do caminho da simplicidade, o caminho que você estava seguindo direitinho, o caminho da obediência. Não, amado, você não pode perder o foco. Irmão, cair é muito fácil. Perder o rumo é muito fácil. Perder a bênção, irmão, é muito fácil. Tudo que o inimigo quer é 5 minutos de bobeira para entrar na tua vida e acabar com tudo. Uma pessoa pode destruir 30 anos de história em 5 minutos. E Deus te colocou para ver esse vídeo aqui para te dizer que Ele está cortando laços agora, enquanto você está me ouvindo agora e me vendo aqui. Se você crê, Deus está cortando laços agora. É uma noite de advertência, é uma noite de alerta, é uma noite de despertamento total, é uma noite de acordar, é uma noite de vigiar, e é uma noite de agir. Você precisa fazer uma limpa nos seus relacionamentos hoje. Você precisa eliminar alguns grupos da sua vida. Você precisa fazer com que algumas pessoas parem de serem seus mentores e você passe a buscar nessas pessoas amizade, numa certa distância, e fazer elas sentarem na sua mesa. E não você sentar na mesa dos escarnecedores. E orar para que Deus faça a obra na vida deles. Escuta a voz de Deus essa noite. Agora, olha o detalhe. Eu falei para vocês aqui, só vai entrar Josué e Caleb. E olha só, se a gente pegar os nomes de cada um deles aqui, queridos, os nomes deles, quando a gente pega aqui, pensa comigo, bastava Deus dizer assim, e separou 12 espias, um de cada tribo de Israel, pronto, e seguir em frente, fala da missão, fala de tudo, mas não, Deus faz questão de detalhar o nome de um por um para a gente, e são nomes estranhos para a nossa língua, para o nosso idioma, mas eu vou ler aqui. Já imaginou, irmão? Olha só, Deus faz questão de enumerar um por um para a gente saber. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Olha só, ele vai dizer assim, ó, versículo de número 4, vai dizer que no 3 diz que eram cabeças. Aí diz assim, e estes são seus nomes, da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacu, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Já pensou você ter um filho com o nome dele? Ele ia crescer com raiva de você. Já pensou? Cadê o Palti? Ia ser brabo, né? Agora diz mais, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Asser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofi. Já pensou? Vamos ouvir uma palavra agora com o irmão Vofi. São nomes estranhos para a nossa cultura, para o nosso idioma. Agora ele vai dizer mais. Da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui. Agora pensem. Para que Deus nos deu detalhadamente o nome de cada um dos espias? Se você pegar, olha bem, olha o que eu vou te falar. Se você pegar, isso aqui o Espírito Santo falou muito comigo. Se você pegar o nome de um por um e traduzir, você vai ver que o nome dos 12 é uma profecia. O nome de um vai significar profeta, o nome de outro vai significar aquele que Deus enriquece, o nome do outro vai significar aquele que Deus abençoa, o nome do outro vai significar aquele que Deus ouve. Os nomes deles são uma profecia. Só que aí quando você passa a peneira, vai ficando todo mundo que ganhou dinheiro, que teve sorte, que prosperou, ninguém entrou. Só vai entrar 2. Você sabe os nomes, Josué e Caleb. Josué e Caleb. O nome dele era Oséias, filho de Num. E Deus vai chamá-lo, mudar o nome dele para Josué. Oséias significa salvação. Josué significa o Deus da salvação. Agora, olha bem o detalhe. Vai entrar Josué, que significa Deus da salvação. E vai entrar Caleb. Sabe o que significa o nome Caleb? Caleb significa cachorro. Aí talvez alguém que está me ouvindo agora cama, irmão, cachorro. Mas a Bíblia diz que os cães ficarão de fora. O cão sozinho fica de fora. Agora botou Josué
botou a salvação do lado, aí mudou tudo. Botou o cão junto com a salvação, aí mudou tudo. Aleluia, aleluia. A especialidade de Deus é pegar gente que ninguém deu nada, é pegar gente que não tinha nome nem sobrenome, gente que foi rejeitado pela sociedade. Deus pega, Deus levanta, Deus perdoa, Deus cura, Deus restaura, Deus renova, Deus enche e Deus usa e prepara para o céu. Aleluia. Agora vejam, agora é claro, não vou mentir para vocês. Olha só, não vou mentir para vocês. Tem que ter um cuidado. Talvez alguém está me vendo aí, pastor, mas então eu vou mudar meu nome é Caleb, Deus me livre. Não. Caleb não significa cachorro no sentido pejorativo, como a Bíblia diz, os cães ficarão de fora. Não. O nome Caleb significa cão no sentido carinhoso. Por exemplo, você vê que quando o Bolsonaro estava no hospital, o filho dele, o Carlos, estava com ele para tudo que é lugar. Na posse, estava lá na frente do carro. Aí perguntaram por quê. Ele disse, ele é meu pitbull. Era uma forma carinhosa de dizer que esse cara aqui ele cuida de mim, esse cara é meu protetor, esse cara não me deixa. Tá entendendo? Então, queridos, aqui é a mesma coisa. A forma de chamá-lo de Caleb significa amigo, protetor, companheiro. Lembre que o cão é tido como o melhor amigo do homem. Então é por isso que o nome Caleb aparece aqui, não de forma pejorativa, mas não deixa de significar o nome cão. Então vejam, vai entrar Josué e vai entrar Caleb. Irmão, significa que por maior que seja o deserto, por mais difícil que seja o deserto, Deus sempre tem aqueles que permanecem fiéis e serão recompensados pela sua fidelidade. Fica fiel, irmão. Você vai ver gente que tem muito talento, mas não é fiel. Você vai ver gente que é muito usado por Deus, mas não é fiel. Você vai ver gente que é muito inteligente, mas não é fiel. Seja fiel. Permanece fiel às alianças que você tem. Permaneça fiel. Perguntaram ao Billy Graham, ao grande evangelista mundial Billy Graham, antes de morrer, numa entrevista, perguntaram qual é o segredo do sucesso gigantesco do seu ministério. Um homem que aconselhou presidentes ao longo de décadas nos Estados Unidos, que pregou em todos os continentes do mundo para milhares e milhares de pessoas. Sabe o que ele respondeu? Tenho sido fiel a Deus, tenho sido fiel à minha família e tenho sido fiel à igreja. Ou seja, o segredo do sucesso dele era fidelidade. Então seja fiel, fica firme, fica na posição que você nunca vai perder por ser fiel a Deus. Nunca vai perder por ser fiel, por ser leal. Deus há de te recompensar, Deus há de te abençoar. Vejam, e eu termino essa parte aqui dizendo uma coisa tremenda. Ontem nós lemos aqui no capítulo 13 que quando Josué e Caleb chegam na terra da promessa, qual o tempo histórico geográfico que eles chegam? A Bíblia diz que eles chegam no início da colheita, ou da primícia, melhor, das uvas. Ou seja, a uva aponta para vinho, aponta para alegria, aponta para ação de graça. Olha que coisa profética. Eles estavam chegando para findar um tempo de deserto e começar um tempo da colheita da alegria. Eu sei que muita coisa tem sido difícil nesses dias para mim, para você, para todo mundo. Mas me permita, como voz profética essa noite, dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que depois desse deserto que nós estamos vivendo agora, Deus tem uma colheita de alegria para você. O deserto ficará para trás e vai começar a colheita da alegria na tua vida. Recebe essa palavra de Deus agora para o teu coração. Eu profetizo isso para a tua vida agora. Então, não esqueça do que Deus tem nos proporcionado. As razões do fracasso da caravana do Êxodo, do desastre da caravana do Êxodo. Primeiro, mentalidade de escravo. Continuaram escravos mesmo livres. Segundo, nós aprendemos que existem pessoas que mesmo experimentando a liberdade, tendo tudo, não vão mudar. Você precisa estar preparado para lidar com pessoas que não vão mudar. Terceiro, a gente não pode viver o perigo maior. Qual é? Você não pode mudar
Você não pode permitir que pessoas que não mudaram mudem você. E quarto, você precisa se manter fiel à rota que Deus colocou. Você pode ver, numa viagem aérea, o piloto tem já uma rota pré-estabelecida. O avião não voa a esmo. Ele tem no céu, tipo as estradas prontas de navegação. No céu, tudo preparado. O voo, ele já é traçado com o mapa do voo antes do avião sair. O avião não pega e sai por onde ele quer, não. Já tem tudo traçado. Josué e Caleb se mantiveram no planejamento, no plano de voo que Deus estabeleceu para eles. Os outros não. E por isso eles permaneceram firmes. Irmão, fica no que Deus te chamou. Fica na direção que Deus te colocou. Irmão, pastor, mas essa mulher é difícil. Irmão, depois de 3 filhos, quase 30 anos de casado, agora descobriu que ela não presta para você? Irmão, fica nesse plano de voo, irmão. Fica nesse plano de voo. Outro dia o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, minha esposa, ela não é a mulher da minha vida. Eu falei, quanto tempo o irmão tem de casado? 20 anos. Quantos filhos? 3 filhos. Eu falei, irmão, é meio burrinho, né? O irmão demorou 20 anos, 3 filhos para descobrir que ela não é para você? Eu brinquei com ele. Falei, mas brincando, mas falei, o irmão é meio burrinho, né? 20 anos e 3 filhos. Eu falei, irmão, virei para ele e falei, irmão, quem é a pessoa que está mexendo com o teu coração? Não, que isso? Falei, irmão, tem outra mulher no negócio, tem outra mulher na parada. Aí ele gaguejou. Não, é uma amizade da infância, da adolescência. A gente se encontrou nas redes sociais e ela mexeu comigo na minha adolescência. Falei, irmão, o ser humano, guarda o que eu vou lhe dizer, o ser humano não consegue amar 2 pessoas ao mesmo tempo. O ser humano só consegue amar uma pessoa de cada vez. Se entrar uma terceira pessoa na relação, o amor acaba, não quer mais beijar, não quer mais dormir junto, acabou tudo. Esfria, porque o ser humano não consegue amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Irmão, Sansão, eu falei para ele, irmão, tá igual o Sansão. Sansão matou o leão, depois voltou no leão morto para comer mel. Eu falei, irmão, essa história já não acabou? Esse leão já não morreu? Vai querer agora voltar, depois da adolescência, casou, virou adulto, já tá velho. Vai querer voltar no leão morto para comer mel? Irmão, sabe qual conselho que eu dei para ele? E talvez sirva para alguém aqui? Falei, irmão, exclui essa pessoa das tuas redes sociais. Tira essa pessoa da tua vida. Acaba com conversa com essa mulher. Bloqueia ela no celular, acabou. Mas aí é muito grosso. Eu falei, irmão, não dá para brincar com isso não. Irmão, tem que ser sério. Ou o irmão cai, ou o irmão risca tudo isso aí. Bloqueia, acabou. Não, mas marcou. Eu falei, irmão, quem marcou tua vida foi Jesus. Quem marcou tua vida é tua esposa. Eu falei para ele. Então, irmão, tá querendo voltar no leão morto para comer mel? Volta não. Não volta no leão morto não. Já não morreu? Vive daqui para frente. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe. Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, o meu passado volta. Amanhã eu vou ministrar a última ministração em cima disso. Vai ser tremendo aqui amanhã. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. E eu creio que eu estou falando com pessoas que têm a mente de Cristo. Deus nos guarde, irmãos. Deus nos proteja. Uma noite de bênção para cada um de vocês. Uma noite de vitória para vocês todos. E espero revê-los aqui amanhã. Vai ser imperdível aqui amanhã. Eu vou terminar esse assunto. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.